Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo nossa, conversando sobre a semana, os fatos que marcaram esses últimos dias, um pouco da nossa luta em Brasília, os desafios que o Brasil tem enfrentado. São 7h18 da noite, mais ou menos. Estamos começando mais uma nossa transmissão. Muito obrigado pela companhia, pela presença de vocês, pela audiência, por todas as mensagens que vocês têm mandado nesse momento tão difícil do Brasil que a gente vem vivendo. Um momento desafiador, como vocês têm visto, que começou com esse dia de hoje, com essa entrevista divulgada ao longo do dia, uma entrevista gravada no dia 28 de outubro, mas que veio a público, veio à tona hoje, com o filho do presidente da República, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, dizendo que, se por acaso for necessário, que o governo pode adotar um novo ato institucional número 5, um AI-5. Para quem não sabe, esse ato institucional foi um ato da ditadura que foi terrível para o nosso país. Sob a proteção desse instrumento, foram praticados atos inaceitáveis no Brasil, como a tortura, o assassinato, o desaparecimento forçado de pessoas, a perseguição política, o fechamento do Congresso, cassação de mandatos, enfim, tudo que de pior pode existir num país quando ele abre mão da democracia. Vou falar péssima, inaceitável, intolerável, porque o filho do presidente, no fundo, ameaça o povo brasileiro, dizendo que se o povo brasileiro incomodar o governo pode baixar essas medidas contra o nosso povo e contra a nossa democracia. E anunciou já tarde que os partidos de oposição na semana que vem vão entrar com uma representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética para que ele responda por esses atos e para que o seu mandato seja cassado. É inaceitável que alguém que tomou posse jurando defender a Constituição use o mandato e o lugar de filho de presidente para ameaçar a Constituição e a democracia, para ameaçar o próprio Congresso. O povo brasileiro não aceita isso. Isso é o resultado de um governo que não consegue dar respostas aos problemas brasileiros, aos graves problemas brasileiros, ao desemprego, à falta de oportunidades, à vida difícil que os brasileiros estão levando, trabalhando o tempo todo para pagar contas, super endividados, querendo uma oportunidade para o filho, querendo mais segurança, querendo poder ter acesso à saúde de qualidade, à educação que garanta oportunidades iguais para os seus filhos. Enfim, o povo brasileiro espera isso do governo. E o que é que o governo Bolsonaro, o que é que o filho do presidente oferecem no lugar disso? Ameaças, descontrole, criação de problemas. Em vez do governo resolver problemas, o governo cria problemas. O governo é uma usina de crises, é uma fábrica de crises. É ele que vai criando uma crise após a outra, em vez de resolver os problemas que afetam o Brasil. Esse é um momento muito delicado do país. O governo deveria trazer tranquilidade, paz às pessoas, estabilidade das instituições, respeito à democracia e à Constituição, e o que o governo oferece é o contrário disso. Se o governo continuar radicalizando, se o clã Bolsonaro continuar radicalizando, o povo brasileiro vai reagir em defesa da Constituição e da democracia. O povo brasileiro vai pedir o fim disso. E nós estaremos ao lado do povo brasileiro. Percebam todo o cuidado, a prudência, o equilíbrio que nós da oposição estamos tendo. Nós temos cumprido o nosso dever de fiscalizar o governo, de propor alternativas, de fazer uma oposição democrática. E o que é que o governo oferece ao país? A ameaça. Ameaça contra a oposição, ameaça contra os brasileiros. Nós não vamos aceitar isso. O povo brasileiro não vai aceitar isso. O povo brasileiro não aceita isso. Nós temos compromisso com a democracia. A nossa Constituição é a Constituição de um Estado democrático de direito. Ela nos obriga a defender a democracia. E nós faremos isso ao lado do povo brasileiro que já repudiou essas declarações. Vejam que as reações de todos os partidos foram muito duras. Partidos de direita, partidos de centro, não apenas partidos da oposição. De todos os lados do espectro político, houve uma reação muito dura, porque não se considera aceitável
essa declaração. Agora há pouco, o filho do presidente disse que foi mal interpretado. Não é verdade, ele não foi mal interpretado. O que circulou nas redes foi um vídeo dele com uma fala muito clara. Não há nenhuma dúvida do que ele disse. Não é a primeira vez que ele e os seus familiares fazem apologia da ditadura, apologia de crimes, como a tortura, como assassinato. Ao se falar em AI-5, é isso que ele está defendendo. E nós não vamos aceitar. Com todo equilíbrio, com toda a tranquilidade, nós permaneceremos firmes no Congresso, ao lado do povo brasileiro, e na semana que vem vamos representar contra ele no Conselho de Ética, para que o seu mandato seja cassado. Não é possível que alguém esteja no parlamento ameaçando, com a proteção do parlamento, o povo brasileiro, se usando da imunidade parlamentar para ameaçar o povo brasileiro, dizendo que se o povo brasileiro fizer algum protesto, como houve em outros países, que eles vão baixar um ato autoritário como esse. Nós não aceitaremos isso. Então, muito obrigado por todas as manifestações de apoio a vocês. Nós estamos procurando contar para as pessoas o que é que o filho do presidente está propondo, o que é que foi o AI-5 que assassinou o ex-deputado Rubens Paiva, foi preso na casa com seus familiares, sequestrado pelas forças da ditadura e assassinado. O jornalista Vladimir Herzog, que foi chamado a prestar esclarecimento sobre o seu trabalho como jornalista da TV Cultura, foi espancado, morto e apresentado como se tivesse se suicidado. Isso é o AI-5. Isso foi a ditadura. A mesma ditadura e sob o mesmo AI-5 que foi assassinada Zuzu Ângelo, que tanto lutava pela descoberta do paradeiro do que tinha acontecido com seu filho Stuart Ângelo. Ela que foi uma das maiores estilistas do nosso país, uma grande mulher, foi assassinada pela ditadura. Isso é o AI-5. É isso que o filho do presidente está propondo para o Brasil. E é isso que o povo brasileiro não vai aceitar. E nós também não aceitaremos. Um governo que cria crises é um governo que desestimula, que afasta investimentos no Brasil. Qual é o empresário de outro país que vai investir no Brasil, que vai acreditar no Brasil com um governo que gera tanto desequilíbrio, que gera tanta crise? Um presidente que briga com o seu próprio partido, um presidente que pede ao Procurador-Geral da República para processar o seu próprio partido, um presidente que divulgou um vídeo nessa semana nas redes, classificando as instituições brasileiras como hienas e se colocando no lugar de rei da selva, como se fosse um leão que estivesse sendo injustamente atacado. Que vergonha esse vídeo. Botando a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como uma hiena. A Ordem dos Advogados do Brasil, a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Poder Judiciário, atacando todas as instituições como se ele fosse o único correto. Uma pessoa que está demonstrando um enorme desequilíbrio, destempero, descontrole, que parece entrar em determinados delírios e sai de si. O país não merece isso. O Brasil não merece isso e não vai aceitar isso. O presidente precisa se comportar à altura do cargo, precisa respeitar as instituições, precisa trazer paz e tranquilidade. O filho do presidente da República, da mesma forma, não pode continuar deputado se comportando desse jeito. Ele já tinha dito que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado, já fez apologia à ditadura, já entrou em várias polêmicas ao tentar se qualificar para ser embaixador, que não conseguiu, brigando internamente com os deputados do seu partido. Como é possível aceitar um comportamento desse? Olha, sinceramente, é uma profunda tristeza o que o nosso país está passando, mas nós vamos superar esse momento. Contra o desequilíbrio deles, o nosso equilíbrio. Contra o descontrole deles, o nosso autocontrole. Contra o desvario, o destempero, a nossa prudência, a nossa cautela, a nossa responsabilidade, a defesa das instituições, a busca da solução para os problemas que afetam o povo brasileiro, em vez de criar novos problemas como o governo não se cansa de fazer. Vejam que essa semana circulou a denúncia de que o assassino, um dos assassinos de Marielle Franco, teriam ido ao condomínio do presidente da República, teriam sido autorizados a entrar no condomínio
por uma voz na casa do presidente. O presidente fez um vídeo completamente descontrolado, dizendo que e depois pediu ao ministro da Justiça que abrisse inquérito para investigar a testemunha. Nós não aceitamos interferência externa em investigação. Se a investigação está sendo feita pela polícia e pelo Ministério Público, não tem que o presidente da República mandar o ministro da Justiça investigar a investigação. Vejam que coisa estranha. E agora começa a surgir várias denúncias e indícios de parcialidade de uma das responsáveis pela apuração do caso, que seria uma fã do presidente da República. Percebam como a gente está se movendo num terreno muito delicado. O presidente da República ameaçou a liberdade de imprensa naquele vídeo destemperado que ele fez de madrugada, uma coisa completamente descabida para um presidente da República, dizendo que ia caçar a concessão de uma rede de televisão em 2022. E depois ele diz que ele é contra as ditaduras. Quem faz isso é ditador. Quem faz isso é ditador. Quem caça rede de televisão é ditador. E aqui na América Latina já ouvi isso. E nós do PSB denunciamos. Nós do PSB denunciamos qualquer ditadura, seja ela de que lado for. A nós não interessa. Nós defendemos as liberdades democráticas, a Constituição, os direitos fundamentais. É inaceitável esse ataque à liberdade de imprensa. O presidente da República, nem quando viaja, procura controlar as bobagens que fala. Vejam que ele disse que a floresta da Amazônia é úmida, por isso não há como queimar. Como é possível uma coisa dessa? Depois ele disse também, chegou a dizer recentemente que ele deu magnitude aos incêndios para que se mudasse a percepção da política ambiental brasileira, a forma de tratar a Amazônia. Como é possível fazer uma coisa dessas? O óleo se espalhando pelo Nordeste, pelo litoral brasileiro, prejudicando empregos, o turismo. Não é? É um momento muito grave para o Brasil. O governo ficou parado 41 dias. 41 dias sem fazer nada. E agora, as praias do Nordeste, mais de 200 praias contaminadas, sujas, com espécies marinhas, de fauna e flora, sendo mortas. Não é? As pessoas que vivem da pesca sem conseguir vender seus peixes, as pessoas que vivem do turismo sem conseguir receber turistas. Olha que grave crime ambiental foi praticado. É claro que nós não somos levianos de dizer que isso foi culpa do governo do Brasil, mas o governo demorou muito a agir, foi omisso, foi incompetente para tomar uma medida rápida de contenção dos danos. É preciso investigar de onde veio isso. Por isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito, pedida pelo deputado João Campos, do meu partido, do PSB, para investigar esse crime ambiental e analisar o comportamento do governo. Mas parece que o governo tem raiva do meio ambiente. Como é possível uma coisa dessas? E, por fim, outro fato que chama a atenção nessa semana, a CPMI das fake news. Nós vimos lá os depoentes contando a fábrica de mentiras e a forma do governo Bolsonaro, do clã Bolsonaro, atuar nas redes, atacando as pessoas, destruindo reputações, espalhando mentiras. Como é possível uma coisa dessas? Aonde que o nosso país vai parar com um governo desses? É muito grave, é muito grave. Nós permaneceremos firmes na defesa da democracia, da Constituição, ao lado do povo brasileiro, buscando soluções para os graves problemas que nos afetam, como o desemprego, como a falta de saúde, de acesso à educação de qualidade, aos serviços públicos que estão muito abaixo do que deveriam estar, não é? A tentar garantir uma vida melhor para o nosso povo, que quer viver uma vida com um mínimo de conforto, de dignidade, sem passar a vida com essa sensação de que só se vive para pagar as contas. Está muito difícil a vida. Então, nós vamos continuar lutando por isso, nos colocando contra o destempero, o desequilíbrio, o descontrole do governo, do presidente da República, da sua família, que, em vez de ajudar a resolver os problemas, só criam novos problemas, ou agravam as crises que nós já enfrentamos, com a sua incompetência, com a sua falta de um projeto para o país. É muito triste isso que está acontecendo, mas nós vamos cumprir o nosso papel. Uma oposição propositiva, uma oposição séria, qualificada, prudente, responsável, com conteúdo, que aponta caminhos para o Brasil
e que está a serviço do povo brasileiro. Se o governo, por acaso, propuser alguma coisa boa, nós vamos apoiar, como já apoiamos algumas iniciativas. Quando consideramos a iniciativa boa, nós apoiamos. Nós não somos contra qualquer coisa que venha do governo. Nós somos contra esses ataques à democracia, à liberdade de imprensa, à Constituição. Nós somos contra a falta de projeto, a falta de soluções, a falta de propostas concretas que tirem o Brasil desse fundo do poço. Não é? E o governo, em vez de fazer isso, faz o quê? Parece querer cavar o poço mais para fundo. Então, cavar mais para baixo, né? Tornar o poço mais fundo. Muito ruim isso. Mas isso tudo, pessoal, vai passar. Nós vamos resistir, não desanimemos, não abaixemos as nossas cabeças, vamos permanecer firmes, com a postura ereta, com a cabeça erguida, cumprindo o nosso dever, sendo os brasileiros dignos e honrados que todos nós somos, maioria absoluta do povo brasileiro de gente assim, de gente pacífica, que quer tranquilidade para criar sua família, para ter uma vida boa, decente, de trabalho. Esse é o povo brasileiro. Patriotismo é defender isso, e não defender a ditadura, a tortura, os assassinatos, como a família Bolsonaro, lamentavelmente, vem fazendo para nossa tristeza e para a vergonha do país. Mas isso vai passar. E nós estaremos de pé erguidos, esperando esse momento passar, lutando contra os retrocessos e preparando um novo amanhã, que talvez chegue mais rápido do que a gente imagina. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo apoio. Vocês estão vendo que estou gripado. Uma semana tensa, cansativa, de poucas horas de sono e muito trabalho, muita luta, como vocês viram. Mas estamos de pé, erguidos, firmes e fortes, superando as dificuldades, inclusive a gripe. E para isso é fundamental o apoio, o carinho e a parceria de vocês. Muito obrigado por todas as mensagens, pelo compartilhamento dos vídeos, dessa transmissão, pelos retweets, não é? Por tudo que vocês vêm fazendo para nos ajudar a chegar mais gente e mostrar que existe uma outra alternativa, um outro caminho para o Brasil. E que nós estamos construindo esse caminho. Meu muito obrigado, meu carinho e meu abraço apertado em cada um e cada um de vocês. Tá bem? Muito obrigado. Um beijo grande para vocês. Obrigado, pessoal.